A integral. Então, isso aqui é um quociente de polinômios, o numerador é um polinômio de grau 2 e o denominador é um polinômio de grau 3. Se é um polinômio de grau 3, tem pelo menos uma raiz real. Pode até dar um trabalho para achar quem é essa raiz, mas é possível a gente fatorar. E o grau do de cima já é menor do que o de baixo, então a gente vai usar frações parciais, a gente vai precisar fatorar o denominador. Para a gente fatorar esse denominador aqui, o que a gente vai fazer é colocar algo em evidência, para ficar mais claro o que a gente está fazendo aqui, só para a gente não ficar procurando uma raiz aleatória. A gente poderia ter uns 5 meios aqui, nas raízes, né, assim, podem dar um pouco mais de trabalho. Então, vamos colocar o x ao quadrado em evidência, depois a gente vai colocar o 5 em evidência aqui, ó. Então, quando a gente coloca x ao quadrado em evidência, a gente fica com 2x menos 1. A gente multiplica usando a distributividade, fica 2x ao cubo menos x ao quadrado. Mas agora a gente vai colocar 5 em evidência. Aí vai ficar 2x menos 1 também, porque aqui é 10, 2, né? 2x vezes 5, 10x, menos 5. Se nós observarmos agora, a gente pode colocar o 2x menos 1 em evidência. Então, a hora que a gente colocar 2x menos 1 em evidência, a gente vai ter o nosso polinômio fatorado como sendo 2x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 5. Esse 5 está multiplicando 2x menos 1 e o x ao quadrado está multiplicando 2x menos 1. Então, agora, quando a gente olha para essas duas funções aqui, isso aqui é um polinômio de grau 1, isso aqui é um polinômio de grau 2, que é um quadrático irredutível. O delta é menor do que zero. Quem que é o delta aqui? B ao quadrado é 0, menos 4AC é menos 20, então o delta é negativo. Então, não dá para a gente fatorar mais. O que a gente vai fazer, então, é sugerir a decomposição em frações parciais, considerando essa fatoração. Então, o nosso numerador aqui, lá na nossa integral, vai ficar x ao quadrado, que multiplica 7, mais 14. Tudo isso dividido, esse denominador está sendo reescrito como sendo 2x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 5. Então, um outro jeito de fazer isso, sem ser colocando em evidência, seria achar que uma raiz é meio, ó, meio é raiz, e achar a raiz e fatorar o polinômio como sendo x menos meio, aí teria o a multiplicando, então 2 vezes x menos meio, que daria esse x, esse 2x menos 1 que a gente obteve ali colocando em evidência. Então, conseguimos fatorar, agora a gente vai sugerir a decomposição em frações parciais. Esse aqui é um fator linear que aparece uma única vez, então a ele corresponde uma fração parcial desse jeito. E aqui é um quadrático irredutível que aparece uma única vez também, então a ele vai corresponder uma fração parcial. Aqui é de grau 1, então em cima a gente vai descobrir que número A que vai fazer essa igualdade ser verdadeira. Aqui é de grau 2, então que polinômio de grau 1 que ficaria no numerador aqui, bx mais c, que faz essa igualdade ser verdadeira. Então agora a gente vai precisar tirar mínimo, fazer continha, colocar em evidência e achar o valor de A, B, C, D. Como a gente sabe que a gente fatorou corretamente e sabe que a gente sugeriu a decomposição corretamente, a gente tem um sistema possível e determinado. Então, existem únicos A, B e C que fazem essa igualdade ser verdadeira. Então, o que a gente vai fazer é tirar mínimo e achar essas constantes resolvendo um sistema quando a gente for comparar o polinômio do numerador do primeiro membro com o polinômio do numerador do segundo membro, quando a gente tirar o mínimo. Então, tirando esse mínimo aqui, ó, o mínimo sempre é igual nos dois membros. Então, aqui a gente vai ter 2x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 5. Se a gente for, então, ó, esse é o mínimo. A hora que a gente dividir aqui, isso aqui vai ficar a que multiplica x ao quadrado mais 5, mais bx mais c, essa soma multiplica 2x menos 1. Então, isso é igual a esse nosso... Isso aqui é igual a esse primeiro membro. Então, essa igualdade aqui é verdadeira. Os denominadores são iguais. Então, para que a igualdade seja verdadeira e a gente encontre os valores de A, B e C,
Se são iguais, a gente vai igualar os numeradores. Só que a gente já vai fazer isso usando a distributividade aqui e colocando no primeiro membro esse que tem as variáveis que a gente quer encontrar aqui, A, B e C. Então, no primeiro membro aqui vai ficar assim, ó, AX2 mais 5A. Aqui vai ficar 2bx ao quadrado menos bx. Então, a gente multiplicou esse por esse, ó. Esse por esse. Agora, multiplicando C mais 2cx menos C. Isso tem que ser igual a 7x ao quadrado mais 14. Então, agora, a gente vai colocar em evidência x ao quadrado aqui para comparar com aquele 7, para a gente achar nosso sistema. Ó. Então, vai ficar assim, ó, A mais 2B tem que ser igual a 7. Então, comparando esse primeiro aqui, ó. Então, A mais 2B tem que ser igual a 7. Que a gente colocaria o x ao quadrado em evidência e o coeficiente que multiplica o x ao quadrado tem que ser igual nos dois membros. Agora, comparando os que tem grau 1. Menos B mais CX tem que ser igual a 0x, que é o que tem no outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Menos B mais 2C tem que ser igual a 0. E, por último, a gente tem o termo independente. O termo independente aqui é 5A menos C tem que ser igual a 14. Então, a gente obtém que 5A menos C tem que ser igual a 14. Então, nessa página aqui, o que a gente tem é o sistema que a gente quer encontrar essas constantes A, B e C, e a gente vai resolver esse sistema. A forma de resolver esse sistema é a critério de cada um, porque algumas pessoas gostam de resolver por escalonamento, regra de Cramer, o sistema é possível determinado. Só que se a gente observar, essa segunda equação aqui, ó, a gente já consegue achar uma relação entre B e C. Então, a gente consegue descobrir que B é igual a 2C. Então, na primeira equação, substituindo esse valor de B, a gente vai ter a seguinte equação aqui com a primeira, ó. 2, quem que é B? 2C. Então, a gente vai substituir por 2C, vai ficar igual a 7. A gente substituiu o B aqui, ó, na primeira equação. Então, nessa primeira equação, ficou assim. E a gente vai manter a última equação aqui, ó. 5A menos C igual a 14. Então, aqui vai ficar 4C. E aqui tem menos C. Então, se a gente pega esse novo sistema que nós obtivemos aqui e a gente quer simplificar esse C, a gente pode multiplicar essa aqui de baixo por 5. Quando a gente multiplica... 5 não, 4, porque aqui em cima vai ficar 4C, eu quero simplificar com esse aqui. Então, vamos manter esse verde do jeito que ele tá, só que já escrito 2 vezes 2 aqui vai ficar 4C, igual a 7. E essa de baixo aqui, a gente vai multiplicar por 4. Outra opção seria multiplicar de cima por menos 5, para somar e a gente achar o valor de C, porque a gente aí simplificaria o A. Tanto faz, né? Então, assim, encontre as variáveis A, B e C, né? Essas constantes que ficou para a gente determinar aqui. É o nosso sistema, o X aqui, ó, o X continuou, isso aqui era verdadeiro para todo o X. Então, se a gente multiplica aqui por 4, a gente vai ter essa seguinte equação. 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar 20A. Aqui, menos 4C. E aqui, 4 vezes 14. Vou deixar 4 vezes 14 no primeiro momento mesmo. 4 vezes 14. A hora que a gente somar essas duas equações aqui, a gente vai descobrir que, somando as duas, a gente vai ter que 21A é igual a 7 mais 4 vezes 14. A vantagem, já que eu não quero usar calculadora agora, esse 21 é 3 vezes 7. E aqui a gente pode colocar o 7 em evidência, ó. Então, 3 vezes 7, aqui colocando 7 em evidência, vai ficar 1 mais... Se a gente colocou 7 em evidência, aqui vai sobrar 8, ó, porque vai ficar 4 vezes 2. Então, a gente pode simplificar esse 7 que apareceu, e a gente vai ter que 3A é igual a 9, então A é igual a 3. Acabamos de descobrir o valor de A. O A vale 3. Se o A vale 3, a gente pode voltar em qualquer das equações e achar as outras duas variáveis. Por exemplo, se o A vale 3, se a gente voltar na primeira equação,
como a gente tem que A mais 2B é igual a 7, então, se o A vale 3, vai ficar 2B é igual a 4, vai ficar 7 menos 3. Então, o B vale 2. Se o B vale 2, quanto que vale o C? 2C igual a 2, então o C vai valer 1. Então, a gente voltou nessa outra equação aqui, ó. Então, esse finalzinho eu tô falando, ainda bem que eu tô explicando, né? Então, fica registrado aí, ó. 2, então o C vale 1. Então, achamos o valor de A, B e C. Esse sistema aqui, cada um poderia ter resolvido de um jeito diferente e tal. Então, a gente achou o A vale 3, nosso A vale 3, o B vale 2 e o C vale 1. Então, isso aqui serve para que a gente reescreva a nossa integral como sendo 3 que multiplica 2x menos 1 mais 2x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 5. Então, essa técnica de integração, que é frações parciais, ela só faz isso, separa o denominador, aquele produto aqui que apareceu, a gente separou. Então, agora a gente vai resolver essas novas integrais que vão surgir aqui. Então, o que a gente vai fazer agora é resolver. Vão ser 3 integrais, na verdade. Porque aqui tem uma soma, a gente vai poder separar em duas. E essa soma no numerador, a gente também vai separar em duas. Então, aqui, isso vai ficar igual a, separando as integrais aqui, vai ficar assim, ó. 3 dividido por 2x menos 1, mais 2x dividido por x ao quadrado mais 5, mais 1 dividido por x ao quadrado mais 5. Então, são 3 integrais. As 3 a gente vai resolver por substituição simples. Cada uma delas é diferente. Então, essa primeira aqui, a gente vai fazer uma substituição simples. A gente vai fazer essa substituição aqui, ó. O 3 é constante, sai da integral. E esse 2x menos 1, a gente vai chamar de W. Então, vamos chamar 2x menos 1 de W. Então, quem é o dW? 2dx. Então, na hora que nós substituirmos aqui, o 3 sai da integral, vai ficar 1 sobre W. Aqui, meio de dW. Então, meio é constante, vai ficar 3 meios, integral de 1 sobre W, ln de módulo de W, mais todas as constantes. E essa integral, então, a gente acabou de resolver, vai ficar 3 meios de ln de módulo de 2x menos 1, mais todas as constantes. Então, esse resultado é um resultado que a gente precisa para nossa integral aqui, ó. Então, essa primeira integral ficou 3 meios de ln de módulo de 2x menos 1. Mas eu não vou colocar mais c agora, porque a gente vai resolver a segunda integral. Então, essa segunda integral, ela também pode ser feita por substituição. A gente vai chamar aqui de t o x ao quadrado mais 5. E quem que é a derivada de x ao quadrado mais 5? 2x dx. Ah, 2x dx já é o nosso numerador, ó. Então, a nossa integral vai ficar 1 sobre t dt, que também é ln de módulo de t mais c. Poderia até colocar um C1, né, uma constante. Isso aqui ficaria igual a ln de módulo de x ao quadrado mais 5. Só que x ao quadrado mais 5 já é positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Então, aqui a gente vai ter o resultado da segunda integral, que é x ao quadrado mais 5, não precisou do módulo. Então, se a gente derivar, é fácil de conferir essa aqui. Não coloquei o mais c ainda, porque a gente agora vai terminar a última integral. Então, essa última integral, ela também vai ser feita por substituição. Ela parece com a integral que a gente conhece, se for 1 sobre z ao quadrado mais 1 dz, isso aqui é arco tangente de z mais c. Então, se aqui for 1 e aqui for z ao quadrado, isso aqui é arco tangente. Aqui está x ao quadrado e aqui não está 1. Então, a gente vai fazer ficar 1 nesse lugar, mas fazer isso corretamente. Como é que a gente faz isso corretamente? Colocando 5 em evidência. Então, a gente fica com x ao quadrado sobre 5 mais 1. Então, ó, esse 5 é constante, sai 1/5 aqui da integral.
E aqui a gente fica com o formato de x sobre raiz de 5 ao quadrado mais 1 dx, ó. Então, ó, elevando ao quadrado, x ao quadrado sobre 5. Então, a gente tem uma igualdade verdadeira. Agora, a gente está com quase esse formato. Basta que a gente chame de z o nosso x sobre raiz de 5. E aí, a gente vai ter aquela identidade ali embaixo, ó. Aquela integral elementar. Então, quem é o nosso dz? É 1 sobre raiz de 5 dx. Substituindo, isso aqui vai ficar 1/5 da integral de 1 sobre z ao quadrado mais 1. Esse raiz de 5 aqui, ó, esse raiz de 5 vem para cá. E aí, aqui vai ficar raiz de 5 sobre 5, raiz de 5 sobre 5, arco tangente de z mais c. Esse arco tangente de z, que é o que a gente sabe aqui embaixo, ó, vai ficar, então, um arco tangente de x sobre 5. E aqui vai ter acabado o exercício, ó. Então, raiz de 5 sobre 5, arco tangente de x sobre raiz de 5 mais c. Então, acabou essa integral, a gente volta com esse resultado para cá. Então, vai ficar raiz de 5 sobre 5, arco tangente de x sobre raiz de 5 mais todas as constantes. Então, nós precisamos de resolver 3 substituições simples para a gente concluir esse exercício que era por frações parciais. Para que serviu frações parciais? Para fatorar o denominador, separar o denominador e chegarmos em 3 integrais que eram resolvidas de maneira mais simples aqui embaixo. Acabou o exercício nesse passo.